Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de responsabilidade civil. Essa é a nossa primeira aula de 12 aulas, nós vamos ter 6 aulas essa semana e 6 aulas na próxima semana. O que nós temos que ter em mente em se tratando de responsabilidade civil? Antes de nós aí já colocar a mão na massa. Nós temos que pensar o seguinte, que responsabilidade ela decorre de uma série de eventos. Então, nós vamos ter um determinado evento, um determinado ato, vamos chamá-lo de ato, vamos ter um nexo de causalidade, e nós vamos ter o resultado, né? E quando esse resultado ele causa um determinado dano, esse dano ele precisa ser reparado, né? Ele deve ser reparado. E isso aí é o que nós estamos tratando de responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Ou reparação, né? A reparação é responsabilidade civil. E essa reparação, peraí, tem que colocar a Vandenice no silêncio, tá? E a reparação, ela ocorre em virtude da lei. Então, se houver um fato e esse fato ele causa um dano a um determinado usuário do serviço público, uma pessoa sujeita ou não à administração, deve haver a reparação. E pelo fato de deve haver a reparação, deve haver a reparação, e esse deve haver a reparação, ela advém da lei. E por isso que nós chamamos de responsabilidade civil aquiliana, aquela que advém da lei. Ela não é fruto de um contrato. A reparação civil, ela decorre da lei. Ótimo. Então, nós vamos ter uma reparação civil porque houve uma falta contratual, pelo fato de ter havido uma falta contratual, e uma reparação, e aí é contratual, e uma outra reparação, porque há o dever de reparar, esculpido, trazido na lei. É a reparação civil aquiliana. E é importante que nós saibamos, pelo menos, a estrutura da reparação civil, porque agora todas as provas de concurso, né, elas são de cartórios, elas têm a prova oral. Então, nós temos que saber essa linha cronológica da evolução da responsabilidade civil. Então, se ela advém de uma cláusula contratual, ela é uma responsabilidade civil contratual. Se ela advém da lei, porque a lei disse se houver dano, há o dever de reparar, e aí eu estou falando do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, nós temos aí a responsabilidade civil aquiliana. Ótimo. No primeiro momento, nós não tínhamos a responsabilidade do Estado. Então, nós tínhamos a irresponsabilidade do Estado pelos atos danosos causados a terceiros. No segundo momento, nós passamos a ter uma responsabilidade, mas a responsabilidade do Estado, ela é igual à responsabilidade da pessoa, do indivíduo. Como é essa responsabilidade? Nós temos que ter a ação, o nexo e o resultado, sempre. Ação, nexo de causalidade e resultado. Só que, nesse primeiro momento, deveria se perquirir a culpa, né? A culpa. E aí nós temos, quando falamos em culpa, nós estamos falando da culpa lato sensu. O que é culpa lato sensu? É dolo e é culpa stricto sensu. Culpa stricto sensu. O que é isso? É a negligência, imprudência, imperícia. Correto? Então é isso. Nós temos o primeiro momento, a responsabilidade do Estado.
o Estado não é responsável por reparar os danos causados. Olha, a Lorena aparecendo por aqui e o Renato também. Vamos aguardá-los. Oi, Lô, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem, professor? Lô, hoje, além de nossos amigos habituais, nós temos aí mais duas amigas, a Norma, que fala lá do Triângulo Mineiro, e a Ah, Wandenice, que fala lá de Bocaiúva, que é uma cidade do norte de Minas. ai, Norma, que legal. a Norma já tem uma experiência aí de concursos, né? Muito bem sucedida. Ela é titular de um registro de imóveis e ela é muito experiente e a gente aprende muito com ela, né? Todas então Legal, que aí. bom. A Lorena Norma e Wandenice fala de uma cidade do norte do Paraná que chama Irati, a terra do pêssego. Então vocês, É, sul do né? Paraná, sudeste. Sudeste do Paraná. E o Renato, nosso amigo, ele é tabelião, perdão, ele é oficial de registro civil das pessoas naturais em Anagé, Vitória da Conquista, Norma. Deve ser próximo da sua cidade. Conheço. Então vamos lá. Eles vão ficar eles não vão participar para a gente ter um andamento melhor. Então, Lorena, Renato, nós estamos falando da responsabilidade civil, nós estamos falando de direito administrativo. Nós vamos tratar 12 aulas de direito administrativo, vamos começar com a responsabilidade civil do Estado. O primeiro momento, o Estado ele não tinha responsabilidade pelos danos causados, era a teoria da irresponsabilidade. Depois, o Estado passa a ter uma responsabilidade equiparada à do indivíduo. Então, nessa hipótese, há que se perquirir se o Estado ele agiu com culpa, e essa culpa é lato sensu, que engloba tanto o dolo como a culpa stricto sensu. Ok. O terceiro momento, responsabilidade, é o segundo. Essa responsabilidade do Estado, equiparando a responsabilidade à responsabilidade do cidadão, da pessoa, é o que nós chamamos de culpa civil comum. Culpa civil comum do Estado. O terceiro ponto é a teoria da culpa administrativa. Essas são as evoluções. Então, é a primeira hipótese, né, de transição entre a responsabilidade calcada na culpa por uma responsabilidade objetiva. Eu vou colocar aqui teoria da responsabilidade. Assim, qual é por que isso? O que significa essa responsabilidade objetiva, subjetiva? Sabe por quê? Isso tem efeitos na reparação e na prova. Como assim? Se você tem uma responsabilidade subjetiva, você sempre tem que perquirir a intenção na ação. Aquela ação, ela teve culpa, foi uma ação culposa, houve dano. E essa prova é uma prova muito difícil de se fazer. E se a prova é muito difícil de ser feita, não se provando a culpa, não se tem como fechar essa equação. E não havendo a culpa, nós não teríamos aí, portanto, a reparação. Então, quando estamos a falar de responsabilidade subjetiva, a reparação fica mais difícil para aquela pessoa que sofre o dano. Agora, quando nós temos a culpa objetiva, não. A culpa objetiva, ela houve o dano, houve o fato, houve o evento, houve o nexo e houve o resultado. Pronto. Então, já há o dever de indenizar, já há o dever de reparar. Então, isso foi uma evolução histórica. Isso é importante para que nós possamos entender o atual estágio, né, da doutrina. A teoria da responsabilidade objetiva é aquela teoria do 37, parágrafo 6º. Perdão. Essa teoria da responsabilidade objetiva, ela, na verdade, ela vai se abrir em duas. A primeira, ela se chama teoria do risco administrativo.
E aqui é 37, parágrafo 6º da Constituição, e a do risco integral. Mas por que elas têm essa diferença? Porque na teoria do risco administrativo, nós temos ainda a possibilidade das excludentes. Então, nós vamos ter aqui força maior, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito. Força maior, culpa exclusiva, caso fortuito. Ocorrendo estes fatores, nós temos a quebra do nexo causal. E havendo a quebra do nexo causal, não há, portanto, o dever de reparar. Não surge, portanto, o dever de reparar. Então, a teoria da responsabilidade objetiva, que é o nosso momento atual, nós temos o risco administrativo, 37, parágrafo 6º. Risco integral, o exemplo clássico é o ambiental, é o dano ambiental e o dano nuclear. Qual a diferença? Esta é isso que nós devemos ter. Óbvio que isso não é pacífico, mas é a posição majoritária na doutrina. Ela não comporta as excludentes. Então, havendo um dano causado pelo Césio, por exemplo, lá em Goiânia, há o dever do Estado em reparar. Havendo um dano ambiental, há o dever de reparar. Então, essa teoria da culpa administrativa, essa é a última fase. E a meio termo, a fase intermediária, é a teoria da culpa administrativa. O dever, nessa teoria, eu vou ler essa passagem aqui, o dever do Estado indenizar o dano sofrido somente existe caso comprovada a existência da falta do serviço. Não se trata de perquirir da culpa subjetiva do agente, mas da ocorrência da falta na prestação do serviço, falta essa objetivamente considerada. Então, o dever de reparar, ele existe se houver a falta do serviço. E o que é essa falta do serviço? Vocês têm que pensar essas três situações. Inexistência do serviço, mau funcionamento do serviço, ou o serviço em atraso, né? Retardamento do serviço. Inexistência, mau funcionamento e retardamento do serviço. Então, nessas hipóteses, para a teoria da culpa administrativa, bem, houve a falta do serviço. Se houve a falta do serviço porque o serviço foi inexistente, porque ele funcionou mal, ou porque ele não funcionou no tempo adequado, então, essa responsabilidade, nessas três situações, ela é objetiva. Então, é isso. O dano decorrente da irregularidade na execução da atividade ensejaria indenização, ou seja, existe uma espécie de culpa, mas não culpa subjetiva do agente, e culpa especial da administração. Então, quando ocorre o serviço é inexistente, o serviço não funciona, ou o serviço não funciona no tempo adequado, nós temos o que chamamos de culpa administrativa, culpa especial, essas palavras são importantes, culpa especial, culpa administrativa ou culpa anônima, né? Ok, agora vamos lá para os nossos exercícios, que era essa breve introdução que eu gostaria de apresentá-los. Questão 1. Considere que um analista de benefícios previdenciários, durante a sua atuação profissional na fiscalização dos benefícios, então é um agente que está agindo em nome da administração. Então, é uma pessoa, um agente que está agindo em nome da administração. E ela fiscaliza os benefícios concedidos. Ela vem a causar um dano a um dos beneficiários
No que concerne a responsabilidade civil, assinale a alternativa correta. Então, senhores, eu peço que tenham em mãos aí a Constituição 37, parágrafo 6º, e eu vou compartilhar aqui com os senhores a Constituição. Constituição, eu vou abrir aqui. E nós vamos lá no artigo 37. Artigo 37. Ele vai tratar, ele inaugura. Vamos compartilhar aqui. Vamos compartilhar aqui. Da administração. Ele inaugura, né, as disposições gerais pertinentes à administração pública. A administração pública direta, União, Estado, DF, municípios, são essas as pessoas da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e também. E agora vamos lá no parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado, que são prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos causados, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ok. Letra A. A responsabilidade civil pelo dano é objetiva e independe da comprovação de culpa do analista de benefícios previdenciários. Isso é verdade. Então, a responsabilidade é objetiva, a responsabilidade por reparar o dano é objetiva. Eu não vou perquirir se a administração agiu com culpa ou com dolo. Não vou. Por quê? Porque nós adotamos a teoria da responsabilidade objetiva na modalidade risco administrativo, correto? Essa é a primeira parte, mas a administração, ela obrigatoriamente, ela tem que se voltar o regresso, né, contra aquela pessoa que tenha causado o dano. Mas agora, a responsabilidade dessa pessoa não é mais objetiva, tem que ser analisado se ela agiu com culpa ou então com dolo. Então, tem que ser analisado o dolo ou culpa. Então, a administração responde perante aquela pessoa a quem o dano foi causado de maneira objetiva. Não se perquire nada, não se perquire culpa ou dolo, só se perquire ação, nexo, resultado. Houve isso, há o dever de reparar. Ponto. Agora, a administração se volta contra a pessoa que causou o dano, mas além de se ter a ação daquela pessoa, o nexo de causalidade e o resultado, há que se perquirir se aquela pessoa agiu com dolo ou culpa. Ótimo. Então, é a letra A. B. O analista de benefícios somente poderá ser responsabilizado civilmente se for comprovado dolo? Não, dolo e culpa. Letra B é falso. A responsabilidade civil pelo dano é objetiva e dependerá da comprovação do dolo? Não. A responsabilidade da administração da pessoa jurídica de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos independem de se perquirir culpa, lato sensu, dolo ou culpa. Basta ter havido uma ação, um nexo e um resultado. Então, professor, aquele professor que o senhor gosta tanto, José dos Santos Carvalho Filho, no manual de direito administrativo dele, ele fala que a marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. Eu achei bem interessante, a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço. Exato. Muito obrigado, Elisa. Letra D. O analista de benefício previdenciário sempre será responsabilizado comprovando-se ou não a sua culpa. Comprovando-se, não. Se não se comprovar a culpa dele, ele não vai ser responsabilizado. Por quê? Para que haja a responsabilidade dele, não deve haver a responsabilidade
subjetiva, não deve se perquirir a culpa. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos dizer, a administração e vamos dizer aqui o analista. Eu vou abrir aqui o analista. Quando o beneficiado do benefício do INSS, o beneficiado, né, ele sofreu um dano, ele vai se voltar contra a administração e ele não vai perquirir se a administração agiu com dolo ou com culpa, nada disso. Ele simplesmente vai fazer jus a uma reparação. Agora, a administração, voltando contra o analista, há de se perquirir se ele agiu com dolo ou se ele agiu com culpa. Correto? Então, vamos voltar aqui para nós. Vamos deixar assim. O analista de benefício previdenciário, letra D, falso, e letra E, a responsabilidade civil pelo dano é subjetiva, falso, é objetiva e dependerá da comprovação de dolo do analista, falso também. Vocês entenderam? A responsabilidade, a reparação da administração em relação ao beneficiado, essa responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. Basta ver ação, nexo, resultado. Mas, quando a administração se voltar para reaver aquilo despendido pelo analista, ela vai analisar se houve dolo ou culpa. Então, a do analista perante a administração é subjetiva. É isso que eu quero que os senhores tenham em mente. 2. Tendo em vista o entendimento da jurisprudência acerca da responsabilidade civil do Estado, portanto, questão 1 é a letra A. Questão fácil, básica. 2. Tendo em vista o entendimento da jurisprudência acerca da responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que, agora, como essas provas estão ficando muito avançadas, os senhores vão ter que ter em mente, e eu e a Elisa, nós já trabalhamos bastante, né, Elisa? Aí no primeiro semestre, né? Aquela ferramenta, que é a jurisprudência em tese do STJ. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês o Google. Essa aqui tem que ser consulta diária, porque as provas agora elas já estão ficando muito avançadas. Vamos compartilhar aqui o Google e vamos lá. Vocês vão digitar aqui jurisprudência em teses do STJ. Vocês vão clicar aqui, jurisprudência em tese do STJ. E vocês vão cair nessa tela que eu estou lhes apresentando. Vocês vão consultar a edição. Isso significa que cada edição ela trata de um determinado tema. Então, os senhores vão vir aqui nessa setinha e todos os temas abordados, né, trazidos pelo STJ, né, na verdade, os temas que eles abordaram, né, que eles acharam por bem compilar determinadas jurisprudências, que são jurisprudências aí mais importantes. Lei de execução fiscal, são os temas. Lei de execução fiscal 2, Lá no 61, nós vamos ter a responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado. Aí eu vou colocar aqui o tema 61, que eles chamam de edição 61, e vamos aí, eu vou colocar no PDF e visualizar. E aqui vocês vão observar o seguinte, nós vamos passar por esses temas. Jurisprudência em tese é de 6 de julho de 2016. Essa é a edição número 61, vai tratar da responsabilidade civil do Estado. Os senhores, obrigatoriamente, os senhores terão que decorar aí essas teses. E é muito fácil, é muito fácil. Ele traz aqui a tese e embaixo ele traz os precedentes, né? Vamos lá, vamos passar a essas teses de forma rápida, né? Os danos morais decorrentes da responsabilidade civil do Estado, então o Estado sim pode vir a ser chamado a reparar um dano moral, um dano causado na esfera individual, né? Na moral, na esfera moral, né? Não só um dano material, mas também um dano moral. Os danos morais decorrentes da responsabilidade civil do Estado somente podem ser revistos
em sede de recurso especial quando o valor arbitrado é exorbitante ou irrisório e afrontam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ok. Então, se houver danos morais decorrentes da responsabilidade civil do Estado, para haver um recurso especial, se o valor for arbitrado, se o valor tiver sido exorbitante ou irrisório, não cabe um recurso especial para tratar de outra questão. O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil em face do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, nós vamos ter aí um prazo, né? Você vai ter uma ação penal, vai haver a sentença penal condenatória daquele agente e para que se tenha a responsabilização civil do Estado, você deve propor a ação em um prazo, um determinado prazo que começa a contar dessa sentença penal condenatória. Então, o termo inicial da prescrição para o ajuizamento de ações de responsabilidade civil em face do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. As ações indenizatórias decorrentes de violação a direitos fundamentais ocorridas durante o regime militar são imprescritíveis, não se aplica o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto 20.910, de 32, então o prazo, regra geral, é de 5 anos e esse prazo ele é trazido nesse artigo 1º deste decreto 20.910, de 32. O prazo para se pleitear a reparação em face do Estado. Mas na hipótese de violação a direitos fundamentais no regime militar, os prazos, essas ações elas são imprescritíveis e não se sujeitam ao prazo de 5 anos. O prazo prescricional das ações indenizatórias ajuizadas contra a fazenda pública é quinquenal, tendo como termo acó a data do ato ou fato do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial. 5. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade. Então, por exemplo, o carro estava parado na rua, houve uma enchente e aquela enchente ela destruiu o carro. O Estado ele tem responsabilidade civil? Ah, sim, mas nesse caso, a responsabilidade não é objetiva. Como assim? Em se tratando de omissão, nós vamos ter em mente que a responsabilidade do Estado é subjetiva. Você não pode simplesmente dizer, houve a chuva causou o alagamento, houve o fato, houve o nexo e o alagamento destruiu o carro. Resultado. Portanto, o Estado ele é obrigado a indenizar. Não. Em se tratando de omissão, você não pode se utilizar deste raciocínio. Você vai pensar de uma maneira diferente. Por quê? Porque essa é a tese assentada no STJ. Você vai dizer o seguinte: o Estado ele tinha o dever de cuidar daquele córrego ou então daquela rede de escoamento de água? Sim, ele tinha o dever. E ele o fez? Ele não foi negligente, ele cuidou. Ocorre que a chuva, ela foi uma chuva inesperada. Ela foi uma chuva em que mesmo você, administração, Estado, sendo diligente no cuidado daquela boca de lobo ou daquela região onde ocorre o alagamento, mesmo você sendo o máximo diligente, você não conseguiria impedir a enchente e impedir o dano. Então, como nós devemos interpretar? Na hipótese de omissão, a responsabilidade ela não é objetiva. Na hipótese de omissão, a responsabilidade civil, você vai pensar
a teoria que vai se aplicar no caso da omissão, no caso da conduta omissiva, é a teoria da culpa administrativa. Então, nós vamos ter que ver, houve negligência na atuação estatal, o Estado ele poderia ter limpado as bocas de lobo, e ele não fez. Então, essa mera conduta de não ter feito a limpeza das bocas de lobo causou o alagamento, causou o dano. Portanto, o Estado foi negligente. Então, aí tem o dever de reparar. Ficou claro? A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, ela vai ser subjetiva. Então, sempre negligência você vai observar a conduta omissiva, negligência. Por isso que ele não falou ação, porque aqui não tem muito bem ação. É um outro evento que causa um resultado, não é uma ação, né? Tanto é que eu sempre chamo essa primeira parte dessa equação de evento, né? Porque pode ser um evento positivo, quanto pode ser negativo. Então, a responsabilidade civil por condutas omissivas, os senhores vão ter em mente que ela é subjetiva, calcado na teoria da culpa administrativa, devendo ser comprovada a negligência, o nexo e o dano. 5. 6. A responsabilidade civil do Estado nas hipóteses em que a omissão de seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou agravamento de danos ambientais. Sim. A administração pública pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal. Sim, porque nós sabemos que as instâncias elas são distintas. Então, a responsabilidade penal ela independe da responsabilidade civil. Na verdade. Mas, em algum momento, elas vão impactar uma na outra. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A administração ela pode responder civilmente pelos danos causados por seus agentes, ainda que estes estejam amparados por causa excludente de ilicitude penal. É objetiva a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes. O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de morte de custodiado em unidade prisional. Pessoal, esse aqui é uma exceção à regra da omissão. Quando o Estado ele atua como garante, nessas hipóteses, a responsabilidade dele é objetiva. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Se ele for garante, no caso do detento, ou então no caso do interno no reformatório, né, na Fundação Casa, é o caso. O melhor, esse é parecido com o do detento. Uma criança na escola, é o caso da criança na escola. Nesse caso, em que o Estado ele funciona como garante, nessas hipóteses de omissão, a omissão do Estado, ela gera, o Estado é negligente, há um nexo e há um dano, nesse caso a responsabilidade é objetiva. Neste caso, a responsabilidade é objetivo. Então, o preso que se mata, né, comete o suicídio dentro da cadeia, ou então ele é assassinado dentro da cadeia, a responsabilidade do Estado, nesse caso, ela não é subjetiva, calcada na teoria da culpa administrativa, mas sim, ela é a teoria da responsabilidade objetiva, calcada no risco administrativo. Ótimo. O Estado responde objetivamente pelo suicídio de preso ocorrido no interior do estabelecimento prisional, ok. O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário, salvo quando os danos decorrem direto ou imediatamente do ato de fuga. Essas questões são as questões que estão caindo nas provas agora. A despeito de situações fáticas, ou seja, a pessoa acabou de fugir da penitenciária e comete um roubo ou um assassinato. Aí, nesse caso, o Estado vai responder. Ele não responde, e responde objetivamente, nessa hipótese. De a pessoa fugir e comete um crime logo após, imediatamente ao ato de fuga. Correto? O Estado tem responsabilidade objetiva. A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. Olha, o que eu estou a tratar? Artigo 37, parágrafo 6º, teoria da responsabilidade objetiva, risco administrativo. Por quê? Porque cabe a excludente. Porque cabe a excludente. Essa aqui
é uma tradicional, né? A despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. E aqui a 13, vamos lá. No caso de atropelamento de pedestre em via férrea, configura-se a concorrência de causas impondo a redução da indenização por dano moral pela metade quando isso é quando a pessoa ela fura a cerca e ela, enfim, pela própria atitude dela, ela se coloca numa situação de risco. Quando ela se coloca numa situação de risco, há uma atenuação da responsabilidade da concessionária na prestação do serviço. Por isso, há a redução da indenização. Redução da indenização por dano moral pela metade. Quando? Em quais hipóteses? A concessionária do transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, maiormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância, tendentes a evitar a ocorrência de sinistros. Ou seja, se a concessionária, enfim, o STJ entende dessa forma, né? Mas se a concessionária ela não coloca as grades e a pessoa ela vem a morrer atropelada, então o Estado, a concessionária, na verdade, ela vai responder pela metade, porque eles dizem, enfim, essa é a interpretação do tribunal, de que houve uma concorrência, né, na causação daquele evento, né? E a outra, a vítima adota conduta imprudente atravessando a via férrea em local inapropriado. Ok. Não há nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido por investidores em decorrência de quebra de instituição financeira e a suposta ausência ou falha na fiscalização realizada pelo Banco Central. O 15, vamos ver se tem mais algum aqui que é mais importante. 16. Em se tratando de responsabilidade civil do Estado por rompimento de barragem, é possível a comprovação de prejuízo de ordem material por prova exclusivamente testemunhal, diante da impossibilidade de produção ou utilização de outro meio probatório. Isso aqui, o material basta testemunha. É possível a acumulação de benefício previdenciário com indenização decorrente de responsabilização civil do Estado por danos oriundos do mesmo ato ilícito e nas ações de responsabilidade civil do Estado é desnecessária a denunciação da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo. Chamar aquela pessoa, né, para, numa mesma ação, discutir a culpa ou dolo, a responsabilidade desse agente, porque isso impactaria na celeridade do trâmite da ação. 2. Portanto, letra A. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é objetiva, devendo ser comprovada a culpa do agente ou falha do serviço, o dano e o nexo de causalidade. Isso é verdade. Nós falamos sobre isso aqui agora. É a tese 5. Vamos lá. Deu. Oi? Quem falou? É aqui, ó, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas. Deixe-me abrir aqui, porque quando eu compartilho, eu não vejo vocês. Alguém disse alguma coisa? Professor, eu acho que tem algum microfone aberto. Aí, Tá. sem querer, foi isso. Tudo bem, não tem problema não. Eu só vou cancelar. Mas é a tese 5ª mesmo que o senhor tinha lido. Ótimo, obrigado, Elisa. Vou voltar aqui para E no grupo eu mandei, professor, fotografia do livro daquele professor de que o senhor gosta, José dos Santos Carvalho Filho, no tocante a essas condutas omissivas. Tá bom, obrigado, Elisa. Então, em se tratando de conduta omissiva, a responsabilidade do Estado é subjetiva, exceto naquelas hipóteses de garante. Quando o Estado é garante, nós temos o suicídio, nós temos a morte e nós temos a criança na escola. Nessas hipóteses, o Estado é garante também, mas a responsabilidade nessas hipóteses é subjetiva. Então, vocês têm que sempre saber manejar aí as teorias, né? Porque isso vai mostrar que os senhores aí dominam
o conteúdo. Letra A, portanto, é a resposta e é o artigo 5º. A responsabilidade civil do Estado pelas condutas omissivas é subjetiva, devendo ser comprovada a culpa do agente ou a falha do serviço. É isso que nós chamamos, né? É a culpa especial, culpa administrativa, culpa anônima, né? Naquelas 3 situações: inexistência, mau funcionamento, retardamento. B. A responsabilidade civil do Estado é subjetiva em razão das lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes. Nós acabamos de ver isso, que ela é objetiva. O tiroteio, nessa hipótese do tiroteio, só um minutinho. Deixe-me localizar aqui. São 15, aqui, 8. É a tese 8. É objetivo a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes. Isso quer dizer o quê? Houve um tiroteio entre polícia e assaltante. Uma pessoa, um transeunte, ele foi alvejado. Veio a falecer. O Estado, ele deve reparar? Deve, porque essa responsabilidade advém da lei. É o que chamamos de responsabilidade aquiliana. Essa responsabilidade, há que se perquirir dolo, culpa do agente que causou, ou do Estado. O Estado quis matar. Não, independe. Basta haver o evento, basta haver o resultado e basta haver o nexo de causalidade entre o evento e o resultado. Ótimo. Havendo esses três elementos, surge o dever de indenizar. Isso aí é a responsabilidade objetiva. E aí vem o tribunal, o STJ, assentando que é objetiva a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes. Ok. Letra C. A responsabilidade civil do Estado é subjetiva em razão do suicídio de preso ocorrido no interior do estabelecimento prisional? Nós acabamos de ver isso aqui, Nessas hipóteses, nas hipóteses de omissão, a regra geral é que o Estado ele vai ter o dever de reparar se provar a negligência, portanto, a culpa dele, estrito sensu, o nexo e o resultado. Então, se o Estado ele foi negligente e ele causou um dano com a omissão, ele tem uma responsabilidade objetiva. E essa prova é muito difícil, por isso que a responsabilidade objetiva ela vem sendo preterida na evolução pela questão da prova, de se provar o fato. Nessa hipótese em que ele garante, ele foge à regra geral na hipótese de omissão. Então, quando ele garante, ele foge à regra geral da omissão e, portanto, ele tem a responsabilidade objetiva. Aí vocês vão se lembrar do suicídio, do assassinato do preso e da criança na escola. O Estado responde objetivamente pelo suicídio de preso ocorrido no interior de estabelecimento prisional. Ok. Letra D. O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos no sistema penitenciário, mesmo quando os danos decorrem direta ou imediatamente do ato de fuga. Nós acabamos de ver. Essa era uma das últimas, né? Vamos lá. Onde vamos aqui? Não. Vamos localizar aqui. É a 11, professor. 11, né? Obrigado. O Estado, ele não responde civilmente, regra geral. Então, você vai começar, temos uma regra geral. O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário. Ponto. Agora, o Estado, ele vai responder civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos quando estes danos eles decorrerem direto ou imediatamente do ato de fuga. Só no ato de fuga. Se a pessoa cometeu um crime 3, 4 dias depois de ter fugido do sistema penitenciário, aí o Estado não responde pelo dano causado pelo aquele fugitivo. Mas se a pessoa ela pulou da prisão e ela pulou na casa da pessoa, este é o caso paradigmático, foi isso mesmo. Ela se escondeu na casa de uma pessoa que era vizinha a uma penitenciária e ela cometeu um crime.
Nessa hipótese, o dano decorreu direto imediatamente do ato de fuga. Aí, nesse caso, o Estado vai responder sim e é uma responsabilidade objetiva. Vamos adiante. Letra E. Nas ações de responsabilidade civil do Estado, é necessária a denunciação da lide ao suposto... Não. Pelo contrário. Não, pelo contrário. Na verdade, não é nem desnecessário, não é nem devido. Acho que a palavra seria melhor. É indevido, né? É indevido. Já temos até um posicionamento, eu vou ler para os senhores daqui a pouco, do STF. É indevido a denunciação da lide, não é desnecessário, é indevido. No STF. Nas ações de responsabilidade civil do Estado, é desnecessária a denunciação da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, como nós sempre fazemos, nós vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos, cronometrados os 10 minutos, e voltamos com a nossa segunda parte, tá bom? Então eu vou aqui, vocês fiquem aí, eu só vou parar a gravação. Voltamos à nossa gravação e eu quero mostrar aí um paradoxo para os senhores, né? Aos senhores. Nós falamos teoria da culpa. Quando nós falamos culpa administrativa, isso é muito louco, né? O direito não faz o menor sentido. Nós pensamos, Elisa está aqui. Ela deve ter saído e voltou. Por isso que eu tenho que olhar aqui do lado. Oi, Elisa, tudo bem? Conectando. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, professor. Desculpe eu ter tido que ouvir uma mensagem, eu tive... Tudo bem, tá ótimo. Nós estamos a falar a teoria da culpa administrativa. Culpa nos remete a subjetivo, a perquirir no evento o dolo, né? A intenção, ou a imprudência, negligência, imperícia. Só que a teoria da culpa administrativa, ela é uma hipótese de responsabilidade objetiva. Só o nome que traz isso, mas ocorrendo um dano, e é isso que ele vai falar, é o primeiro passo para se ter a responsabilidade objetiva. Quando eu falo responsabilidade objetiva, eu estou simplesmente dizendo, houve o dano, tem que reparar. É isso que eu estou a dizer. E quando eu falo teoria da culpa administrativa como o primeiro passo da teoria objetiva, é porque nessa situação, para aquelas situações em que houver uma omissão, o serviço ele não inexiste, a falta do serviço, havendo a falta do serviço, se pela omissão nós tivermos, né, pela falta do serviço, nós tivermos um dano, há o dever de reparar, objetivamente. Não é? O nome não tem nada a ver com isso. Houve uma omissão e essa falta do serviço. O que é essa falta do serviço? É o serviço inexistente, o serviço que funciona mal e o serviço que funciona a destempo ou não funciona no tempo. Quando isso ocorre e há esse serviço inexistente que funciona mal ou não funciona no tempo, nós vamos ter o nexo e nós vamos ter o resultado. E logo nós teríamos a responsabilidade objetiva. Não é estranho isso? Mas é assim mesmo. Então, é por isso que eles dizem, é o primeiro passo, né? Por quê? Porque ficou assentado que nessas únicas hipóteses, neste primeiro momento, haveria responsabilidade objetiva. Nas demais outras hipóteses, neste momento histórico dessa teoria, nas demais outras, o Estado ainda teria a responsabilidade subjetiva. Então, quando eu disser teoria da culpa administrativa, eu estou falando de uma teoria, um dever de reparar, o dever do Estado reparar pelas omissões nas hipóteses dos serviços serem prestados ou não serem prestados, ou serem prestados mal, ou serem prestados a destempo. Então, aí nós chamaríamos isso de uma responsabilidade objetiva, mas eles preferem falar, bem, não é isso, vamos falar culpa administrativa, culpa anônima,
culpa especial, mas isso é responsabilidade objetiva no caso da omissão. Ok, ótimo. Eu quero fazer mais uns exercícios. Os senhores se tranquilizem, porque nós vamos voltar a esse conteúdo amanhã. Nós vamos ter ainda mais uma aula. Hoje ainda nós apresentamos, nós nos conhecemos, mas amanhã nós voltamos, os senhores se tranquilizem. Vamos fazer alguns mais exercícios, alguns outros exercícios, e alguns pontos eu vou deixar marcado aqui, nós não vamos interromper, tá bom? Considere que Mário, habitante do município Y, no dia 1º de setembro de 2016, ele trafegava obedecendo às regras de trânsito em uma estrada da cidade às 19 horas, quando seu veículo se chocou com um animal de grande porte que estava no meio da pista. Em decorrência do acidente, Mário ficou tetraplégico. De acordo com o entendimento do STJ, Mário não poderá mais ajuizar a ação de responsabilidade civil em face do município, pois o prazo prescricional para tal demanda é de 3 anos. Falso, o prazo é de 5 anos, quinquenal do decreto lá de 32. Nós já vimos isso, mas vamos voltar nesses prazos prescricionais, não agora, depois. B. Se configura a responsabilidade civil do Estado por omissão. Então, nesse caso, houve um evento, a omissão, havendo nexo causal entre o acidente e a conduta estatal, consubstanciada no dever de fiscalizar as estradas e de impedir que animais fiquem soltos em suas imediações e invadam a pista. Isso é verdade. Inclusive, essa é a resposta e o fundamento é esse julgado do STJ que eu vou trazer aos senhores. Compartilhar aqui. Eu vou só trazer esse voto aqui. Assim, a conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pela negligência, apta a responsabilizar o DENIT, nos termos do que preceitua a teoria da responsabilidade civil do Estado por omissão. Então, nesse caso, no caso de omissão, nós temos que analisar negligência, nexo e resultado. E aí haverá o dever de reparar. Correto? Não é isso? Omissão, negligência, não é isso que está lá na tese? É, isso mesmo. E aí nós temos aqui agravo de instrumento, no agravo de instrumento, no recurso especial 1613-507, Ceará. A relatora foi a ministra Sucete Magalhães, de 2018, e o RESP 1198-534, do Rio Grande do Sul, sendo relatora a ministra Eliana Calmon. A conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pela negligência, apta a responsabilizar o DENIT. Ok, então este é o nosso fundamento aqui para a nossa resposta. Se trata de hipótese de caso fortuito e, consequentemente, o município Y não poderá ser responsabilizado? Falso. Vou voltar aqui. Falso. O município Y não poderá ser responsabilizado pelo acidente? Falso. Falso. Se configura hipótese de força maior excludente do nexo causal e o município Y não será? Falso também. As três são falsas. Próxima questão. Sobre a responsabilidade civil, portanto, questão 3, letra B. 4. Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa que está de acordo com a jurisprudência do STJ. Nós já sabemos lá, no jurisprudência em teses. Vou refazer o passo a passo aqui para os senhores, para que os senhores tenham sempre a ferramenta para pesquisar. Os senhores vão no Google, vão digitar STJ, jurisprudência em teses, vão clicar aqui no link e os senhores vão consultar a edição. A edição, ela é o tema. O tema da responsabilidade civil é o 61. Essas provas super difíceis que a gente não consegue encontrar resposta em legislação nenhuma, todas as respostas estão aqui, nessa ferramenta, jurisprudência em teses, e também lá na Constituição comentada do STF, que é outra ferramenta que nós devemos consultar. 61. Responsabilidade civil do Estado, eu vou colocar em PDF e visualizar. Aí vai me abrir. Então, aqui nós temos as teses firmadas. Ótimo. A letra A é falsa porque a última é a 18. Nós vimos isso.
A responsabilidade civil pelo dano ambiental é subjetiva e subsidiária, mormente quando há omissão do dever de controle e de fiscalização por parte do ente público. Vocês se lembram que eu disse para os senhores que a responsabilidade ambiental ela não é subjetiva, pelo contrário, ela é mais grave. Isso eu quero dizer o seguinte, ela sequer comporta excludentes do nexo causal. Por quê? Porque ela é calcada na teoria do risco integral, na teoria da responsabilidade objetiva do risco integral. É o ambiental e o dano nuclear. Falso. O Estado responde subjetivamente pela integridade física de detento em estabelecimento prisional? Olha, quando ele é garante, vocês se lembram que quando ele é garante, nós temos aquelas 3 situações e que a responsabilidade do Estado é objetiva? Sim, a responsabilidade do Estado é objetiva. C. É a tese 10, não é, professor? Ah, 10? tá, Elisa, muito obrigado. Deixa-me ver aqui. O 9. O 9 e o 10, sim. O Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de morte do custodiado. O Estado responde objetivamente pelo suicídio. Elisa, são o 9 e o 10, sim. Uhum. Ok, muito obrigado. O Estado responde civilmente pelos atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário, ainda que os danos não decorram direto. Não, falso. Acabamos de ver, é a tese 11. O Estado não responde civilmente por atos ilícitos praticados por foragidos do sistema penitenciário. Verdade. Salvo quando os danos decorrem direto ou imediatamente do ato de fuga. Ok. Em caso de ato ilícito cometido por agente público, o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória em face do Estado se dá a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Essa é a tese 2. Essa é a resposta. Não é isso? O termo inicial da prescrição para ajuizamento de ações de responsabilidade civil em face do Estado por ilícitos praticados por seus agentes é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Continuamos. Em determinado município do interior do Estado, pessoa jurídica de direito privado é prestadora do serviço público de abastecimento de água potável, ou seja, ela se enquadra naquelas hipóteses do artigo 37, parágrafo 6º, né? Pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Já vi que nós estamos aqui provavelmente a tratar de responsabilidade objetiva. Funcionários dessa sociedade, empresária, concessionária, no exercício da função, ao realizarem reparo em estação de tratamento de água, atingiram com um duto a criança que andava de bicicleta pela calçada e veio a quebrar a perna. Os pais de Guilherme buscaram a Defensoria Pública, que providenciou o ajuizamento de ação indenizatória. Fim da instrução processual, a Promotoria de Justiça Civil deve direcionar seu parecer no sentido de responsabilidade civil. Tranquilo. Objetiva, teoria da responsabilidade objetiva, risco administrativo. Letra A. Objetiva da concessionária que decorre da teoria do risco administrativo, bastante a comprovação simples, sempre, isso sempre tem a ver com conduta, dano, nexo, e sendo prescindível a demonstração do dolo ou culpa dos agentes, prescindível. Os senhores têm que ter em mente o seguinte, aí, Norma e Elisa, a Norma e nossa amiga de Bocaiúva, nossa, eu pude esquecer do seu nome, perdão. Vandelice, não é, professor? Vandelice, né? Peraí, deixa eu parar. Que coisa horrível. Perdão, Vandenice. É a Vandenice. Vandenice, perdão. Calma, vou me habituar. Vandenice. Norma e Vandenice. A Elisa, ela é professora de português, mas ela sabe tudo. Corrige as teses, é professora de português. Tem todos os dicionários. Vocês vão ficar impressionados com a Elisa. Ela é uma pessoa incrível. Né? Professor, isso é exagerado, mas a Vandelice eu achei um nome muito bonito. Não sei se tem holandês aí no nome dela, porque Van em holandês é de. Então, Vandelice
poderia ser um nome, não sei, holandês de alguma forma, né? Como Van Gogh, não tem as... É uma A boa. Elisa é tudo, pessoal. Ela dá aula para gente aqui de muitas coisas. Vocês vão Ó, conhecê-la. mas eu estou chamando a atenção de vocês para a palavra prescindível. Prescindível, nós vamos tê-la como, onde eu estava a ler essa palavra, sendo prescindível a demonstração dispensável. É como sinônimo, prescindível sendo dispensável. É que vocês sempre têm que ter em mente essa palavra, prescindível, dispensável. Letra B, concessionária objetiva que decorre da teoria do risco integral, bastando conduta, nexo e sendo imprescindível. Não. O prescindível é desnecessário, o prescindível é desnecessário e o imprescindível é necessário. A letra B está equivocada, a letra C subjetiva falso, já mato por aí. A letra D subjetiva também. E a letra E também subjetiva do município, não, porque a subjetiva é objetiva da concessionária. Ótimo. A 5, letra A, fácil. Durante a travessia de um rio, a barca utilizada para o transporte de passageiros entre dois municípios distintos, explorada por concessionária de serviço público, chocou-se com uma embarcação particular. Mais uma vez, uma hipótese do 37, parágrafo 6º. Objetivo. Então, a pessoa jurídica de direito público, ok. A pessoa jurídica de direito público. E a prestadora de serviço, e a de direito privado, que é prestadora do serviço. Elas terão a responsabilidade objetiva. À luz da sistemática constitucional e da possibilidade de ser ou não perquirida a culpa exclusiva ou concorrente do particular, a responsabilidade do Estado será objetiva, observada a teoria do risco administrativo. E aí, mais uma vez, e aí é bom nós sempre estarmos a repetir, se eu estou a tratar do risco administrativo, eu estou dizendo que não vou perquirir a culpa, mas eu posso quebrar o nexo causal. Ótimo. Se eu estou a tratar do risco integral, eu não vou perquirir a culpa também, mas eu não tenho como quebrar o nexo causal pela força maior, pela culpa exclusiva e pelo caso fortuito. E se tratar, né, de risco administrativo e houver a concorrência do particular na causação do dano. Nessa hipótese, a culpa, a responsabilidade, na verdade, não há culpa, né, porque ela é objetiva, será atenuada porque é a concorrência aí na causação do dano. Letra 6 é a letra C, objetiva, observada a teoria do risco administrativo. Vamos lá para essa questão aqui, a questão 910. Suponha que João seja servidor público. Ele estava conduzindo, durante o horário de expediente, o veículo oficial quando colidiu culposamente com a Maria. Com o objetivo de receber indenização pelos prejuízos suportados, a Maria ela ajuizou uma ação em face do município na qual lhe é reconhecido, ele é servidor público municipal. Bem, ela não falou, né? Simplesmente falou que é servidor público. Em face do município, na qual lhe é reconhecido o direito de recebimento de R$5.000, correspondente à quantia gasta com o conselho do automóvel. Considerando que o ato praticado por João não está tipificado como crime ou improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. Nesse caso, a pretensão de ressarcimento do município em face do João prescreve em 5 anos. Aqui nós vamos ter que fazer um breve adendo. Deixa eu buscar umas anotações aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos lá. Eu vou primeiro buscar o informativo 910. Eu vou dizer o direito informativo. Não, é o 910. Informativo 910.
é o seguinte, que os senhores vão ter que ter em mente. Vou abrir aqui. Ele vai dizer o seguinte. Ó. Eu vou compartilhar aqui com os senhores. Isso que é importante. Espera aí, só um minutinho. Eu estou abrindo o informativo 910 dizer o direito. Ó, é isso aqui. O que eu quero que os senhores tenham em mente é o seguinte. Se um ato ele causa um dano, mas esse ato ele é fruto de uma conduta que não se revela improbidade administrativa. Vamos imaginar o seguinte, foi um dano causado, esse dano ele foi causado por uma conduta que se revela improbidade administrativa. Na verdade, perdão, volto aqui. Houve uma conduta culposa e essa conduta é improbidade administrativa. Quando for culpa e for improbidade administrativa, o prazo de culpa da ação culposa que se revela improbidade é o prazo previsto na lei de improbidade administrativa, prescricional na lei. Nós vamos ver essa lei agora, daqui a pouco. Se for dolo e improbidade administrativa, aí nós temos a imprescritibilidade. Então vamos colocar aqui, ó. Se for, causou dano. São 3 itens. Um ilícito é genérico, né? Mas contra a fazenda pública, fazenda, é prescritível. Se for culpa e improbidade, é prescritível e eu tenho que trazer o artigo na lei, na LIA, é prescritível. E se for... Professor, o senhor pode abrir a tela só para a gente ver? Claro. Muito obrigado, Elisa. Eu sempre me esqueço disso. É só isso que eu preciso falar para os senhores. Eu tenho que fazer essa breve... Ó, se houve danos à fazenda pública, esse dano ele é decorrente de ilícito civil, houve danos à fazenda pública, porque nós temos, e portanto, houve um ilícito civil, nós temos a prescritibilidade. É prescritível. Prescritível. Então, esse aqui é o primeiro. Daqui a pouco eu faço melhor aqui. E é o RE no STF, RE 669069. 669069 de Minas Gerais. Se houver improbidade, o ato é culposo, mas ele é de improbidade, mas ele é culposo, então ele é prescritível e o prazo é o do artigo 23 da LIA. E se for improbidade mais dolo, improbidade, culposo. Ele é imprescritível, o fundamento é o parágrafo 5º do 37. É isso que eu precisava trazer para os senhores, né? Então, agora,
Então é isso. Se houver danos à fazenda por ter sido cometido ilícito civil, o prazo é prescritível, o STF-RE 669-069 de Minas Gerais. Se houver um ato de improbidade, o dano foi um ato de improbidade administrativo, não é praticado com culpa, aí a improbidade culposa. É isso que eu escrevi aqui. Nós temos é prescritível o artigo 23 da LIA. E a ação de ressarcimento, né? E a improbidade dolosa, ela é imprescritível, e aí é o 37º. Ok. Agora, vamos lá. E aí, qual que é o prazo aqui dessa prescritibilidade? É o quinquenal lá do artigo 1º do decreto de 32, é o decreto 20.910. A prescrição contra a fazenda pública é quinquenal, o decreto é o 20.910 de 32. Tá bom. Quinquenal, 5 anos. É o decreto. Ótimo. O que mais que eu preciso trazer aqui? Ok. O artigo 23 da LIA. Vamos lá no artigo 23 da LIA. Artigo 23 da LIA. Aqui, 23, as questões, vamos lá. 8429. E aí nós temos esses prazos aqui. Deixa eu compartilhar com os senhores. Vamos lá. Ótimo. Até 5 anos após o término do exercício do mandato, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, se houver, e até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas. Esses são os prazos do artigo 23. As ações destinadas a levar efeitos às sanções previstas nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares por níveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º. Então, tá, tudo bem. Essa é a improbidade culposa. Regra geral, até 5 anos, com os termos ACO já mencionados. Término do mandato, data da apresentação da prestação de contas e no prazo prescricional previsto em lei específica. E se for improbidade dolosa, aí nós vamos ter o 37, parágrafo 5º. Aqui. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não que causem prejuízo aos erários, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Os senhores observaram como os senhores vão ter que ler esse artigo, parágrafo 5º? Quais são elas? Ilícitos praticados por qualquer agente que causem prejuízos ao erário. Ele está falando aqui da improbidade dolosa. Da improbidade culposa. Da improbidade... Não, ele está falando de ambos, tanto da improbidade culposa quanto da improbidade dolosa. Mas você tem que interpretar o seguinte. Lá, na improbidade culposa, nós vamos ter o prazo do artigo 23 da LIA, e da improbidade culposa nós temos a imprescritibilidade do ressarcimento. Esse é o entendimento agora do STF. Estamos juntos? Tudo bem? Tudo bem. É um entendimento do STF agora. Ótimo. Então, a pretensão do ressarcimento do município em face do João prescreve em 5 anos. Sim, é isso. A pretensão de ressarcimento do município em face
Eu vou me utilizar desses danos à fazenda ilícito civil prescritível 5 anos. Eu vou me utilizar aqui dessa primeira regra. Letra A, correto. O informativo 910 é que eu mencionei para os senhores. Deixe-me voltar aqui que eu vou dizer para os senhores. Espera aí. Informativo 910 é este aqui, ó. Eu tomo muito cuidado sempre para dizer tudo muito fundamentado, hein, senhores? Pelo menos eu tento fazer isso com bastante fundamentado. Ó, imprescritibilidade do ressarcimento nas ações de improbidade administrativa. Né? Como funciona isso? São todas imprescritíveis? Aí você tem que pensar. Como funciona isso, essa reparação? Ó, e aí ele diz, STF, agora 2018, repercussão geral, informativo 910. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa, né? Então é isso. Aí ele vem falando sobre a prescrição, é uma delícia ler estes textos aqui, né? Ele fala o prazo 23 e aqui no final ele vai dizer, e assim, ressarcimento ao erário em caso de atos de improbidade. Aí tem a tese contrária. Vamos ver aqui o que ele conclui. O STF concorda com a tese de que o ressarcimento ao erário nos casos de improbidade administrativa também prescreve da mesma forma que as demais sanções? Não. O STF entendeu que a ação de ressarcimento de ato doloso é realmente imprescritível. Então, a regra é a prescritibilidade e a exceção é a imprescritibilidade. Então, você analisando o 37, parágrafo 5º, que os senhores devem dominar, a primeira parte do dispositivo prevê que a lei deverá estabelecer os prazos de prescrição para ilícitos, ponto, praticados por qualquer pessoa, ponto, que gerem prejuízo ao erário. E na segunda parte, o constituinte diz o seguinte, não se aplica às ações de ressarcimento. Mas o que ele quis dizer com isso? Que a lei não poderá estabelecer prazos de prescrição para tais ações, sendo elas, portanto, imprescritíveis. Então é isso. Os senhores têm que ter em mente essas... E aqui nós concluímos com esse quadro que eu fiz para os senhores aqui, ó. Desse modo, vamos fazer a seguinte distinção. A ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil é o prazo quinquenal, prescritível, STF RE 669-069. Ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade administrativa, culpa. Nós temos prescrição e no prazo do 23 da LIA. E ação de ressarcimento decorrente de ato de improbidade, dolo, imprescritível, fundamento artigo 37, parágrafo 5º. Ok, então voltamos lá na questão 7, letra A. Na questão 7, letra A, é a resposta, a pretensão de ressarcimento do município em fase de João prescreve em 5 anos. A letra B, a pretensão de ressarcimento do município em fase de João prescreve em 3 anos, falso. A pretensão de ressarcimento do município em fase de João é imprescritível, absolutamente falso. Só vimos aquela... Qual que é a hipótese de imprescritibilidade? A impropriedade dolosa. Ok. Aí o fundamento é o 37, parágrafo 5º. A pretensão de ressarcimento do município em face de João prescreve em 10 anos. Não tem nada a ver. O município não dispõe de pretensão... Não, equivocada também. Vamos só responder mais uma questão e vamos encerrar por hoje. Agindo no exercício de suas funções na prefeitura de Itapevi, um fiscal de posturas municipal determinou o embargo de uma obra. O proprietário dessa obra alega que o embargo seria indevido e que lhe causou prejuízos materiais. Respondem judicialmente pelos eventuais prejuízos. Quem vai responder? É a prefeitura, não é a prefeitura? O fiscal não é, nós já sabemos que o fiscal não é, porque nós temos lá no 37, parágrafo 6º, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público. Quais são as pessoas jurídicas de direito público? Ó, vocês têm que ir lá no Código Civil, no artigo 44. Artigo 44, Código Civil. Ah, não, é o artigo... É o anterior. É o artigo 41, perdão.
44 são as pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 41, quem são as pessoas jurídicas de direito público? Nós temos as pessoas jurídicas de direito público externo e interno. As de direito público interno são essas aqui: União, Estados, DF, territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Então, as pessoas jurídicas de direito público, então vai ser a prefeitura, né? Então, sim. Então, o fiscal não. A prefeitura como pessoa jurídica de direito público, o fiscal como pessoa física, solidariamente falso, nada disso. Letra C equivocada. É porque a letra A e a letra B eu já tirei fiscal, porque não é. A prefeitura, falso também. A letra C, porque prefeitura e fiscal solidariamente não é isso. Não. Pessoa jurídica de direito público, objetivamente. A prefeitura como pessoa jurídica de direito público, sim. E o fiscal como pessoa física, não, nada disso, não é isso. Letra E. A prefeitura como pessoa jurídica de direito público, podemos responsabilizar o fiscal nos casos de dolo ou culpa. Simples, é uma questão clássica de responsabilidade objetiva. Ótimo, então vamos parar por aqui, hoje, porque mais disso já fica contraproducente as nossas aulas e a gente tem que fazer 2 blocos de 50 minutos. Mas, de qualquer forma, vocês têm os blocos de exercícios. Amanhã nós vamos voltar e nós vamos resolver todos os outros exercícios, né? Eu quero resolver aí pelo menos aí até os 30, 35. Vamos tentar. Então, eu vou parar aqui a gravação, vou abrir agora a palavra aos senhores para que os senhores se manifestem, né? Só um minutinho.